A palavra se fez carne, entre nós ela acampou. Todo aquele que acolheu, de Deus Filho se tornou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois de celebrarmos a festa do Natal, o nascimento de Jesus, solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, Epifania, e no último final de semana, a festa do batismo do Senhor, assim concluímos o tempo do Natal e voltamos ao tempo ordinário, começamos o tempo comum. E hoje a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, mais uma vez, nos liga à festa do batismo do Senhor que nós celebramos semana passada. Porque, mais uma vez, lembramos do servo sofredor. Este servo sofredor, do qual o profeta Isaías nos apresenta, é o próprio Jesus. E como nós ouvimos semana passada, Jesus foi batizado por João. Foi batizado e assim ungido pelo Pai no Espírito Santo, onde o Pai revelou e apresentou a nós o seu Filho que deveria vir a este mundo, do qual ali ele também revela a missão pelo qual ele deve passar para cumprir a sua missão. E cumprindo a sua missão como servo sofredor, pobre e humilde. E assim nos recorda do profeta Isaías do Antigo Testamento, que mais uma vez hoje na primeira leitura nos insere neste caminho, neste percurso do qual nós precisamos sempre buscar estarmos em comunhão. E essa comunhão requer de nós uma fidelidade para hoje dar um seguimento a esta missão que cada um de nós recebemos, que todos nós de alguma forma ou outra colocamos os nossos dons, os nossos carismas a serviço da igreja. E assim, colocando esses dons, carismas a serviço, nós
mais uma vez podemos contemplar e assim perceber a presença do Senhor na nossa história. O Senhor que sempre está conosco, o Senhor que não nos deixa só, não nos deixa que muitas vezes o pecado, o que aquilo possa nos afastar, possa nos levar muitas vezes para um outro caminho do qual muitas vezes não tem volta. Mas o Senhor nos coloca neste caminho do qual Ele quer que nós nos amemos uns aos outros e procuremos amá-lo em primeiro lugar. E depois a segunda leitura é o início da carta de São Paulo aos Coríntios, nos fala deste apóstolo Paulo, apóstolo de Deus, que foi este grande homem, este grande missionário da igreja nascente, que mais uma vez nos mostra qual que é a nossa missão enquanto cristãos. É através deste segmento, como eu disse, mas principalmente ainda de um verdadeiro testemunho. O testemunho, muitas vezes, ele fala mais do que palavras. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que dizer em alguma situação, em algum momento dentro da igreja, da pastoral, movimento que você participa, mas se você procura viver uma vida coerente, uma vida que dê exemplo, e que aquilo que você fala, você consiga viver de fato, isso é um verdadeiro testemunho. São Francisco já dizia: testemunhe, e se necessário, use palavras. O testemunho, ele é muito mais forte do que muitas vezes as palavras, do qual ficamos preocupados com o que dizer, com o que falar. Então, que nós saibamos ainda mais testemunhar essa presença do Cristo, como o apóstolo Paulo fez na sua vida. E daqui a algumas semanas celebraremos a sua conversão que fez com que aquele homem que era perseguidor se tornasse perseguido porque todos aqueles que ele, o qual servia, agora estão contra Paulo. Então, que o exemplo do apóstolo Paulo também nos ajude e nos faça ainda mais ser esses cristãos que vivam plenamente o seu testemunho. E depois o Evangelho nos fala mais uma vez de João Batista, que fala do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus. E ao apontar para Jesus, João Batista nos mostra aquele do qual precisamos seguir, e do qual ele também reconhece que era ele que devia vir, antes de mim mesmo, como nós ouvimos no Evangelho. E indicando o Cordeiro de Deus, apontado por João Batista, nós nos perguntamos: mas o que é este Cordeiro? E aqui nós podemos ligar também lá com o Antigo Testamento, com o livro do Levítico, que falava do Cordeiro, daquele que era expiado, a expiação, que ela era mandado para o deserto, colocado fora da cidade, e esse Cordeiro carregava os pecados de Israel como uma expiação. Mas aqui o Cordeiro do qual nós vemos que é o próprio Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que é imolado em todo
o santo sacrifício que é a Santa Missa. É o Cordeiro que se imola, que é sacrificado. Mas hoje ele se perpetua novamente no altar através da Eucaristia. É este o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque ao ser imolado, ao sacrificar, ele, no seu derramamento de sangue, mostra para nós que a redenção e a sua ressurreição é este ponto ápice, esse ponto do qual nos conduz sempre a permanecer em Cristo. E permanecendo em Cristo, vivemos unidos neste amor que nos une. Então o Evangelho de São João nos faz compreender, nos faz entender de que Jesus, sendo servo, humilde, obediente ao Pai, se colocando como este Cordeiro, o Cordeiro que é imolado, mostra e indica também que nós precisamos hoje, como esse novo povo de Deus, através da sua morte, depois da sua ressurreição, Deus reuniu e fez um novo povo. Este novo povo que deve caminhar junto a Jesus. O povo do Antigo Testamento muitas vezes se desviou da presença de Deus que caminhava com eles. E hoje, como um novo povo, nós possamos permanecer fiéis a este Senhor, a esse Deus que caminha, que está conosco. E sendo fiéis a Ele, iremos perceber que a sua graça é maior do que aquilo que muitas vezes já nos impede de dar continuidade, de assim avançarmos e buscarmos a nossa meta definitiva, que é a vida eterna. Então, queridos irmãos e irmãs, que a liturgia de hoje nos ajude a gerar dentro de nós, no nosso coração, essas graças necessárias para que, inflamados deste amor, deste Senhor que se faz Cordeiro, que tira o pecado do mundo, nós consigamos ser cada dia mais esta presença e este sinal deste amor que é misericordioso, que é compassivo e que sempre nos busca, sempre nos faz retornar ao caminho e assim nos restitui como filhos de Deus, como seus filhos amados. Que o Senhor seja de fato o centro da nossa vida. Coloquemo-nos como aquele que deve nos conduzir, deve sempre nos impulsionar, para que, com esta graça e cheios desse amor, consigamos sempre amá-lo como Ele deve ser amado. Queridos irmãos e irmãs, que esta palavra que nós ouvimos nos ajude e gere em nós frutos de conversão e de salvação. Em alguns instantes de silêncio, possamos refletir sobre esta palavra.